bom dia a todos. Casa cheia aqui no nosso Agrofórum. Lembrando que a gente faz duas versões do nosso Agrofórum, né? Essa é a versão sudeste do Agrofórum, mas a gente faz o Agrofórum também em Cuiabá, uma vez por ano, onde a gente tem o prazer de estar um pouco mais perto de parte do agrobusiness brasileiro, né? Porque outra parte a gente está mais perto aqui em São Paulo. É um prazer receber todos vocês aqui em São Paulo. E agora nós vamos ter um painel muito interessante, um pouco diferente, que eu vou ter a honra de bater um papo com o meu amigo, presidente Santiago, do Paraguai, que uma liderança jovem, qualificada e que revoluciona pelo lado certo, que é o lado das boas políticas, da atração do investimento, que no fim do dia é o que cria renda, riqueza, bem-estar para a sociedade paraguaia. E dada a importância que o Brasil tem para o Paraguai e dado o tamanho de oportunidade que o Paraguai tem para o Brasil, e muito ligado aqui ao agrobusiness, a gente achou que era um painel interessante, um bate-papo interessante, estar aqui hoje com a liderança jovem, arrojada, qualificada da América Latina e mostrar que a América Latina pode pensar certo, pode fazer o certo, pode agir certo. E o presidente Santiago tem sido uma liderança que não só inspira, como também demonstra isso aqui todos os dias. Então, por favor, presidente Santiago, prazer recebê-lo aqui. Presidente Santiago Penha, é um prazer tê-lo aqui conosco e graças por estar cá. E contava ao presidente Santiago mais cedo que eu hice uma apresentação em espanhol em Colômbia ano passado, governador. Então, uma boa apresentação, muito técnica sobre economia global ou algo do tipo. E quando terminei minha apresentação em espanhol, um amigo mexicano veio e me disse: "Pero André, tu és o primeiro brasileiro que habla em um português que entendo perfeitamente." Então, presidente Santiago Nunes habla português perfeito. Então, nós vamos fazer o nosso bate-papo em português, e que vai ficar mais claro, não só para vocês, mas para ele. Então, a minha conversa. Então, presidente Santiago, uma vez mais, prazer estar aqui conversando com você. Primeira coisa, o presidente Santiago é uma liderança jovem, ativa, energética, que pensa num Paraguai, numa América Latina integrada no mundo, na direção certa. Nós vamos falar aqui um pouco sobre economia, sobre indústria, claro, sobre agribusiness, sobre as oportunidades que nós, brasileiros, podemos ter lá no Paraguai. E eu tenho certeza do seguinte, que na conclusão da nossa conversa, nós vamos estar animados com as oportunidades, mas nós vamos estar morrendo de inveja. Então, para começar, presidente, um pouquinho de comentário sobre a América Latina. Tivemos eleições no México, tivemos estamos vendo uma crise profunda na Venezuela, uma esperança de concertação na Argentina e dúvidas sobre Colômbia, Chile, Brasil, que andaram para a esquerda nas últimas eleições, e daqui a pouco, nos próximos 2 anos, nós vamos ter nova transição ou eleições nesses países, são democracias consolidadas. O Paraguai, a sua eleição há um ano atrás, foi uma continuidade de uma visão mais pró-mercado. E como você vê esse momento de América Latina, política de América Latina? Muito obrigado, André. Eu vou procurar falar em portunhol. Eu compreendo muito bom o português, eu acho que você fala muito bom portunhol, vou falar portunhol. Para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigado
BTG Pactual, pela convite. E Paraguai hoje está no processo de sair de ser um segredo. O Paraguai foi por muito tempo o segredo melhor guardado. Autor paraguaio, Augusto Arrobasto, falava de Paraguai como a ilha rodeada de terra. O Paraguai ficou aislado da região e, há um tempo, esta parte, o Paraguai decidiu, os paraguaios decidimos sair e começar a falar de Paraguai, falar da história, do presente, do futuro. Se eu tinha que resumir o que está acontecendo na América Latina, eu acho que o setor privado, que foi muito exitoso nos últimos 50, 60 anos, se nós pensamos onde estava a América Latina 50, 60 anos atrás, houve muito progresso, muito crescimento. O Brasil é um exemplo disso que aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos. É um processo de desenvolvimento. Hoje é a 8ª economia mais grande do mundo, um jogador protagonista, as diferentes indústrias. Mas eu acho que os países da América Latina esqueceram da importância de ter bons governos. Os empresários da região acham que as coisas funcionam porque tem que funcionar no setor público, no governo, na política. Então, o que aconteceu no Paraguai e por que o Paraguai, eu acho que uma história diferente, é que o trabalho conjunto entre o setor público e o setor privado é um trabalho contínuo, é um trabalho que, após de 35 anos, hoje ninguém discute que o governo tem a responsabilidade de manter estabilidade macroeconômica, estabilidade fiscal, estabilidade política, para que o setor privado possa desenvolver nas áreas que o setor privado sabe que pode desenvolver. Eu acho, e quero ser muito honesto com essa expressão, eu acho que o Paraguai vai ser o país mais desenvolvido na América Latina nos próximos 20 a 30 anos. Eu acho que hoje o Paraguai, para um empresário, para produtor brasileiro, o Paraguai tem todo o que o produtor brasileiro valora do Brasil, e o Paraguai também tem todo o que o produtor empresário brasileiro gostaria de ter no Brasil. O Paraguai já tem. O Paraguai já tem a facilidade de fazer negócio. O Paraguai já decidiu 20 anos atrás que os impostos não podem ser somente um mecanismo para coletar receita. Tem que ser um atrativo para investimento e gerar a riqueza que o país necessita. A política social mais importante que tem o Paraguai é geração de emprego. Temos a rede de proteção social, nós estamos eliminando a fome, estamos com programas sociais, o Paraguai está avançando, mas a principal política social é geração de emprego. Geração de emprego que tem que incorporar gente jovem, que tem que ser gente preparada, capacitada, mas a liderança do setor privado é prioritário. Isso não é compreendido pelos estudos. Hoje vemos a situação da Argentina. O presidente Milei, que quer uma economia de mercado, que o setor privado seja o protagonista, mas a estrutura política ainda não compreende isso. Um país não progressa somente porque tem um bom presidente. Um país progressa quando tem a sociedade que avança na mesma direção. Hoje, após de um ano do governo, eu tenho maioria no Congresso, ambas câmaras, eu já aprovei quase 50 leis. 50 leis. Nenhuma lei vai contra do setor privado. Todas as leis são reformas que fazem a vida do setor privado mais fácil, mais ágil, para progressar, para avançar. Mas quando você vai e vê o que acontece na Bolívia, hoje um conflito político, social muito importante, o que acontece na Venezuela, o que acontece em outros países, e há essa tensão entre o governo e o setor privado, aí não pode haver desenvolvimento. Claro. O que você acha que nessas sociedades aqui, ainda na América Latina, e a gente já vai falar do sucesso do Paraguai, que é realmente impressionante, o que se passa nas sociedades
que a Venezuela virou a Venezuela, que a Bolívia está ali na antessala de virar uma Venezuela, e a Argentina, que era um país o mais rico de toda a região há 100 anos atrás, se tornou um país ininvestível, né? Tivemos o governo Macri, agora tem o governo Milei, mais pró-investimento. Mas o que aconteceu nas sociedades que levaram esses países a esse momento? O que se passou na Venezuela que não se passou na Colômbia, o que se passou na Argentina que não se passou no Brasil? Na sua leitura, como um agente externo, mas que conhece muito bem a política da região. Eu vou contar minha experiência. Eu acho que é um reflexo que está acontecendo na região. Eu não sou um político de formação. Eu fui formado, treinado como economista, trabalhei no Banco Central, fui para o Fundo Monetário em Washington, mas voltei para o Paraguai, fui membro do Conselho do Banco Central, depois fui ministro da Fazenda. E quando eu estava como ministro da Fazenda, eu achava que tinha poder para fazer todos os cambios, as mudanças que o país necessitava, mas encontrei os limites que tem o governo. E o limite é o poder político que é conferido por um modelo republicano do equilíbrio do poder. Então, eu fui para o Congresso e eu falava a congressistas que necessitava passar orçamentos balanceados, leis que apoiassem o setor privado, e falava de qual o caminho que tem que Paraguai para ser um país desenvolvido. E nessa conversa o senador falou para mim: muito bom, ministro, você vem aqui com uma lindo PowerPoint, um bom traço, mas quantos votos é que você tem? Porque nós aqui falamos por votos. Quanto voto tem o senador tal, quantos votos tem o deputado qual. A gente vota quando tem voto, não é quando tem um bom discurso. Então, você vem aqui e fala tudo isto, você tem que sair à rua e falar com a gente. Quando a gente tem a confiança em você, aí você vai poder fazer os cambios que o país necessita. O que aconteceu na América Latina? Houve um baseamento da política. E eu conversei com muitos empresários da Venezuela que olharam a evolução do processo na Venezuela. Eles falavam que, por muito tempo, um empresário da Venezuela achava que o empresário tem que desprestigiar o político, porque se tem político sem prestígio, o empresário tem poder. E o que aconteceu na Venezuela é quando já não tinha nenhum político com prestígio, o populista saiu. O que foi que aconteceu com o Chávez? Não deixa vácuo, né? Então, claro. Eu falava com o André é um muito bom empresário, e sua contribuição com a sociedade brasileira é fazer negócios, é uma contribuição que você faz para a sociedade, mas seu poder ou sua capacidade de gerar um benefício para a sociedade não pode ser construído pelo desprestígio da classe política. Por contrário, você tem que alentar para a classe política a fazer um bom trabalho. Claro que sim. Então, essa é a clave do êxito do Paraguai. O Paraguai governa um partido político, o Partido Colorado, quase 75 anos do poder, um governo do centro, mas se você olha a história, o ano 1950, o mais importante pensador político do Partido Colorado falava que a doutrina do Partido Colorado era a doutrina que busca o rol de Estado, mas conseguir um homem livre. O Estado servidor do homem livre. O Estado tem que apoiar a pessoa, não a pessoa ter dependência do Estado, mas a pessoa tem que ser uma pessoa independente, tem que ser livre. Essa é a base da economia do mercado do Paraguai. Então, eu falo muito disso. Falo com o presidente Lula do Brasil, o presidente Javier Milei da Argentina. Para alguns presidentes é muito claro, para outros não. Porque a ideologia também fez muitas coisas mal para o mundo todo. O populismo tem muito atrativo, mas não tem futuro. Perfeito. Eu falei aqui que todo mundo ia ficar com inveja. Então, presidente,
E entrando um pouco, você citou a economia, vamos falar um pouco da economia paraguaia. Você foi ministro da Fazenda, foi do Conselho do Banco Central, e a economia paraguaia é uma economia que cresce, investment grade há 10 anos. O Guarani, para quem não sabe, é a moeda da América Latina mais antiga, nunca teve corte zero no Guarani. E qual a fonte dessa estabilidade e qual a fotografia macroeconômica hoje do Paraguai? A gente já entra no sistema tributário, que aí o pessoal vai se rolar no chão aqui, vai se rasgar todo, vai ter um momento inveja descontrolado. Mas indo para a economia, vamos falar um pouco do ambiente macroeconômico, que você conhece muito bem, que você tocou a economia durante muito tempo e economista de ótima formação. Então, eu acho que para compreender o Paraguai de hoje, temos que conhecer um pouquinho da história do Paraguai. A história do Paraguai não é escrita nos últimos 20, 30, 100 anos. A história tem muito mais anos. E vai a quase 500 anos atrás. Quando os primeiros espanhóis chegaram para as costas da Sudamérica, eles primeiro chegaram para o que é hoje Argentina, Buenos Aires. E não ficaram lá. Não ficaram lá porque encontraram uma comunidade indígena que era muito hostil. Então começaram a navegar o Rio da Plata. Estavam buscando ouro e prata. E no ano 1537, eles chegaram ao que hoje é Assunção e fundaram o Forte Nossa Senhora da Assunção. A razão por que eles ficaram lá é porque encontraram os guaraníes, que a diferença, a comunidade que morava na Argentina nessa época, os guaraníes eram muito trabalhadores, eram muito abertos e receberam os espanhóis. Por 300 anos, a base da colônia da Espanha foi Paraguai. O Paraguai convertiu um país mais avançado. O Paraguai foi o primeiro país que conquistou a independência antes do Brasil, antes da Argentina, antes do Uruguai, antes de quase todos os países da região. Para o 1840, o Paraguai já era o país mais desenvolvido da Sudamérica. O Paraguai já tinha a trem a vapor, tinha a indústria ferroviária. O Paraguai já havia eliminado o analfabetismo. Mas um momento muito ruim da história, que foi a Guerra da Tríplice Aliança, em 1864, Brasil, Argentina e Uruguai uniram para eliminar o Paraguai da face da terra. Por 6 anos o Paraguai lutou, mas o ano 1870, quando a guerra terminou, o Paraguai perdeu 60% do território e perdeu 90% da população masculina, 90%. Então, imagine, o conhecimento em uma sociedade no século XIX era a transferência de conhecimento de pessoa a pessoa. Não tem computador, não tem biblioteca, é conhecimento. Então, Paraguai sofreu uma queda abrupta do conhecimento e começou um processo de reconstrução muito lento, que levou quase 100 anos. O processo começou a acelerar 35 anos atrás, depois de haver tido a ditadura mais longa da Sudamérica, 35 anos. Então, o que aconteceu no Paraguai nos últimos 35 anos é apenas um processo de recuperação de um lugar que o Paraguai vai reconquistar, que vai ser um país mais desenvolvido da América Latina e entre os países do mundo. Se você acha que o Paraguai hoje é um país que tem 40 milhões de hectares, é mais grande que a Alemanha, quase o tamanho que tem Espanha, 100% de terra fértil. Paraguai não tem saída a mar, mas tem a hidrovia, que hoje tem a terceira flota de barragem mais grande do mundo. Após da China, após dos Estados Unidos, Paraguai tem a terceira flota de barragem mais grande do mundo. Paraguai hoje é a principal conexão que tem o Pacífico com o Atlântico por o corredor bioceânico. E a estabilidade, em realidade, um conceito para nós é uma cultura, a cultura de centro. Paraguai foi o único país da América Latina que não viveu o movimento de direita, de esquerda.
sempre ficou o meio. A sociedade é uma sociedade conservadora. O Paraguai tinha escrito na Constituição que a defesa da vida está desde o momento que a vida é concebida, é proibido o aborto, a união entre a família é somente a união entre um homem, uma mulher, uma posição conservadora, mas uma posição que a sociedade toda crê que ou acha que é o melhor. Então, quando você fala de conduta num plano econômico, a conduta é muito conservadora. É conservadora porque o Paraguai acha que ser conservador, ser medido com o manejo econômico, uma condição fundamental para que o setor privado possa desenvolver. Foi o único país que não teve hiperinflação, não sofreu a crise da dívida dos anos 80. Então, para nós, a visão é uma visão do longo prazo. Atingir o grau de investimento é apenas o começo, o que o Paraguai vai atingir nos próximos anos. Eu falo com muito convencimento. O Paraguai foi, ano passado, a economia que mais cresceu. Este ano vai ser a economia que mais vai crescer e vai continuar crescendo porque nosso objetivo é converger não para a meia da América Latina. O processo de convergência do Paraguai vai ser o processo de convergência para os países da OECD. Eu vou para Paris em dezembro, eu vou falar para a cúpula da OECD. O Paraguai está no processo de incorporar-se para o grupo da OECD, onde o Paraguai vai atingir um nível de ingresso per capita que vai ser um nível de quase 20, 25 mil dólares, não o promédio meia da América Latina, vai ser o duplo da América Latina. Então, eu acho que a combinação da estabilidade macroeconômica, facilidade de fazer negócios e a inserção do Paraguai no mundo. Hoje o Paraguai já é a segunda economia mais aberta da América Latina. O número 1 é México, por seu comércio com os Estados Unidos. O Paraguai hoje já é a segunda economia mais aberta por nosso comércio com o Brasil, mas a ideia é que o Paraguai continue crescendo muito desta posição. Só para educar um pouco a nossa plateia, fala os números do crescimento, que eu acho que é importante, e essa evolução da renda per capita nesse passado recente, Santiago, que eu acho que vai... Sim, se você olha o desempenho econômico nos últimos 20 anos, é o melhor entre todos os países. A situação da pobreza, nível da pobreza 20 anos atrás, quase 50%, hoje 22%. A dívida era uma dívida pública 60% do PIB, hoje 34%. E o progresso foi um progresso muito saudável, um progresso que vinha da mão do setor de comércio, indústria, agricultura, por supuesto, com a contribuição enorme da experiência, expansão da agricultura do Brasil hacia o Paraguai, a produção do gado, que ha crescido muito, mas hoje a economia paraguaia, mais dos 50%, é uma economia de serviços. Então, tem muito. O Paraguai não é somente um destino de investimento, é uma plataforma de investimento que hoje muitas empresas brasileiras, multilatinas e multinacionais, utilizam a plataforma de produção do Paraguai de bens e serviços para exportação para a região, para o mundo. Então, hoje o crescimento já não depende somente do que acontece com o clima, o que acontece com a expansão do mercado do gado, não. Hoje a base da expansão econômica é uma expansão muito, muito ampla. Nós achamos que o futuro para o Paraguai vai ser um processo de integração digital. O Paraguai está trabalhando, nós, o governo, estamos trabalhando para trazer muito investimento na área da tecnologia. A carreira tecnológica hoje não está limitada por conhecimento. A expansão da tecnologia está avançando muito rapidamente com os semicondutores. O limite para a expansão da tecnologia está dado por disponibilidade de energia. E Paraguai, eu acho que é o único país da região, do mundo, que hoje tem disponibilidade de energia
renovável a preço muito competitivo, que é também o resultado de nossa integração energética com o Brasil, com Itaipu, com a Argentina, Jaciretá, e com investimento novo que o Paraguai está fazendo para produzir mais energia renovável para o uso no Paraguai, mas também para a exportação no mercado brasileiro ou para a região toda. Acabamos de fazer a primeira operação de exportação de energia do Paraguai para o Brasil. Que assim mesmo. Muito se falava, mas agora aconteceu. 20 anos de procura, hoje uma realidade. Exatamente, e agora está funcionando. Indo um pouco mais para dentro do Paraguai, para as oportunidades que a gente pode identificar, primeiro, antes de entrar no setor industrial ou no setor agrícola, fala um pouco, presidente, sobre o sistema tributário do Paraguai, que é um sistema, acho que, de novo, muito atraente, mas com características que eu acho muito interessantes. Então, se pudesse falar um pouquinho sobre o sistema tributário. No ano 2002, e 2002 foi um ano muito importante para nós, porque por muito tempo o Paraguai era forçado para ir à festa, e a música era manejada por Brasil ou por Argentina. Então, o Paraguai tinha que bailar o samba, outras vezes tinha que bailar o tango, e no ano 2002... Salientando que o samba é mais animado um pouco. Sim, mas você sabe que o Brasil é um país tão grande que muitas vezes tem que apertar tanto que deixa assim no oxígeno, tanto carinho não é bom. Então, no ano 2002, os paraguaios, a sociedade, os empresários, os políticos, falamos, temos que fazer nosso trabalho. E temos que fazer nosso trabalho muito melhor. E temos que independizar da política econômica que acontece no Brasil e na Argentina. Qual o segredo? O segredo, temos que ser mais competitivos, mais ágeis. Então, fizemos muitas reformas, mas o mais importante foi a reforma tributária. Baixamos imposto de 30% para 10%. E muita gente falava que é uma loucura. Mas não é nenhuma loucura. O Laffer, que é um economista muito famoso, já falava que se você muda para a esquerda os impostos, baixa os impostos, a arrecadação vai incrementar. E aconteceu no Paraguai. Baixamos impostos e a arrecadação começou a crescer de maneira muito importante. Então, hoje estamos nós em uma posição onde eu estou querendo não só manter a taxa de imposto baixa, mas eu quero evangelizar aos países todos que tem que seguir o passo do Paraguai. Por isso eu falava que para o empresário brasileiro que gosta do Brasil, mas não gosta de tudo, você vai encontrar no Paraguai tudo o que você gosta do Brasil, mas vai encontrar tudo o que você gostaria no Brasil, mas hoje não encontra. Você já tem lá, tem que ir para lá. Então, eu estou falando disso porque na discussão na OECD, e você sabe, André, o mundo todo está pensando ter uma renda mínima para as empresas. Eu falo não. O Paraguai é uma mostra que você pode gerar investimento, pode gerar melhora na qualidade de vida, melhorar investimento em saúde, em educação, em segurança, que são os 3 bens públicos que um governo tem que investir, mas tem que ter um governo que é pequeno. Se você tem um governo pequeno, você tem um setor privado grande. Se você tem um setor público grande, você tem um setor privado pequeno. É uma equação básica, uma equação de ferro. Então, eu estou falando muito disso. O Paraguai, eu estou convencido que vai liderar o processo de desenvolvimento não somente para a nossa região, mas o mundo todo. Eu fiz uma das reformas que eu fiz no ano passado, foi uma reforma de melhora na arrecaudação impositiva. Eu não aumentei nenhum imposto. E eu falei que eu não vou falar de incremento de imposto. Eu vou falar de como vou melhorar o sistema arrecaudatório para melhorar o processo de formalização da economia. Eu uni a alfândegas com a receita e o resultado foi um incremento de 30% do incremento da arrecaudação. 30% com uma inflação de 3,5%. Então, um aumento na eficiência da arrecaudação, melhorando a competitividade,
combatendo atividades ilegais, comércio ilegal e uma melhora para a economia e o funcionamento da economia. Então, hoje, ninguém discute no Paraguai o modelo de Paraguai. O que estamos discutindo, como vamos a utilizar a receita que hoje temos, uma receita que permite manter um equilíbrio fiscal, uma consolidação fiscal, que é a segurança para que o futuro os impostos vão ficar muito baixos para todos. Entrando um pouco mais na microeconomia, como funciona o ambiente industrial no Paraguai? Porque hoje, principalmente agroindústrias, têm bons incentivos para o Paraguai, seja indústria de celulose, biodiesel, biocombustíveis. Está aqui um pioneiro do investimento no Paraguai, querido Zé, pessoa que fez um investimento pioneiro de brasileiros no Zé. Parabéns pelo pioneirismo, pelo sucesso em explorar etanol de milho lá no Paraguai. O que um empresário brasileiro, industrial, agroindustrial, pode esperar de estar lá no Paraguai de ambiente? Depois a gente passa para o mundo mais agrícola. 10 anos atrás, eu era o ministro da Fazenda. No Brasil, eu era o governo do Dilma. Eu vim a trabalhar com o ministro da Indústria, ministro da Fazenda, e eu falava que eu não queria mudar emprego do Brasil para o Paraguai. Eu queria trazer emprego da Ásia para o Mercosul. E eu queria que o empresário brasileiro, que tem a cultura da produção industrial, porque é um processo que você não converte industrial de um dia para outro, uma cultura. O industrial que está meio do ferro, faz investimento a longo prazo, é uma cultura, um estilo de vida. Claro. Então, eu falava que o Paraguai ainda não tinha, porque o nosso processo de desenvolvimento, esse processo de recuperação, o que o Paraguai já foi 150 anos atrás, está num processo gradual. A agricultura, a gás, a serviços, mas a indústria ainda está muito mais para trás. E o que eu gostaria é que o empresário brasileiro, que já conhece, que já trabalhou nos últimos 70 anos, eu escutei muitas histórias que, após a Segunda Guerra Mundial, o Juscelino Kubitschek, quando os países aliados perguntaram ao Brasil o que o Brasil quer como reconhecimento por apoio na guerra, Juscelino falava: eu quero industrializar o Brasil, eu quero trazer indústria. Muitas das indústrias foram feitas com esse objetivo. Então, hoje o Paraguai quer trazer industrial, que conhece o mercado, que conhece a lógica. O Paraguai tem tudo o que industrial necessita. Você necessita ambiente estável, ambiente atrativo. A Fundação Getúlio Vargas, por 4 anos consecutivos, já fala que o Paraguai tem melhor ambiente de negócios. Você quer ter impostos baixos? O Paraguai tem impostos mais baixos da região toda. O Paraguai já tem condições macroeconômicas estáveis. Você necessita ter financiamento a longo prazo. Paraguai, como país com grau de investimento, tem acesso a financiamento, moneda estrangeira e moneda local. Então, você já tem todo. O que temos? Temos que combinar o ambiente de negócios que já tem em Paraguai, o acesso ao mercado, com a cultura que somente o empresário na indústria conhece. Presidente, podia elaborar um pouco o conceito de mácula do imposto e muito bem bolado, né? O México tem uma coisa parecida, mas no âmbito do NAFTA. Explica um pouco para nós o conceito de mácula no Paraguai. Eu estou convencido que nenhum país do mundo, nem México, nem os países que são partes de um bloco econômico, tem o atrativo impositivo que tem o Paraguai. Número 1, são os membros do Mercosul. Vocês sabem que o bloco do Mercosul permite o acesso de bens e serviços entre todos os países da região. O Brasil, do ano 1991, que foi a assinatura do Mercosul, é um Brasil muito mais ferrado. Hoje o Brasil é muito mais aberto. Então, Mercosul é uma plataforma muito
ótimo. Mas além do Mercosul, o Paraguai tem seus próprios acordos, que é o imposto geral baixo, mas tem vários regimes impositivos de atração de investimento. A Lei 6090, que é do ano 1990, permite a importação a taxa zero de bens de capital. Para novos projetos não paga nada de imposto à renda por quase quantos anos, ministro? 5 anos. Zero imposto à renda. Tem também o regime da maquila, que é muito similar ao que tem México com nos Estados Unidos. Você importa produtos, matéria-prima com valor zero e produz um Paraguai, agrega valor no Paraguai e exporta pagando somente 1% sobre a facturação. Esse setor da maquila, 10 anos a esta parte, já exporta mais de $1 bilhão por ano para o mercado brasileiro. Autoparte, autopeças, alimentos, textil. Então, eu acho que aí tem um mercado muito, muito grande. O Brasil hoje importa na Ásia $100 bilhões cada ano. Produtos que hoje o Brasil não pode competir com a Ásia se produzem no Brasil, mas o Brasil pode competir com a Ásia se produzem no Paraguai. Então, eu acho que é muito importante que o empresário brasileiro vá olhar com seus próprios óculos o que está acontecendo no Paraguai. Mas, nos termos impositivos, é imbatível a oferta que tem em Paraguai. Claro. Indo aqui para o assunto do nosso seminário, a gente chegando aqui mais para o fim do nosso bate-papo, tem tido, assim como no Brasil, uma revolução no agribusiness paraguaio. Eu citei aqui o exemplo da Embasa de etanol, de milho, mas a gente pode olhar para qualquer lugar. O que está acontecendo no agribusiness paraguaio? E olhando especificamente para esse setor, que é a maior parte da nossa audiência hoje, o que o agricultor brasileiro, o empresário do agribusiness pode esperar no Paraguai? Eu acho que o mais importante é ir para lá, falar, escutar com o empresário, com o agricultor brasileiro que já foi para lá, que foi 30, 40 anos lá, que hoje já tem filhos que falam português, mas são paraguaios, são brasileiros. O Paraguai tem hoje 500 mil, meio milhão dos brasileiros morando no Paraguai. Eu acho que deve ser uma das populações mais grandes dos brasileiros fora do Brasil. Então, a expansão da agricultura no Paraguai veio da mão da expansão também da imigração brasileira no Paraguai. O que aconteceu é que tem uma região, a região oriental, que hoje está especializada na produção de grão. O Paraguai hoje é o terceiro maior exportador de soja do mundo, exporta milho, exporta algodão, exporta arroz. A expansão da produção de arroz está muito, muito acelerada. E hoje o Paraguai está no umbral de pegar um salto muito importante, que é um negócio florestal. O que aconteceu nos anos recentes é que as provas da sembra de pino, tá bom? Eucalipto, o que ocorre no Uruguai ou Brasil em 10, 12 anos, Paraguai ocorre em 7. A terra é tão rica que o processo de crescimento do árvore é muito mais acelerado. Então, hoje estamos no processo de construção da primeira planta celulosa. Nós achamos que nos próximos anos mais 2 vão ser construídas. Hoje já temos 300 mil hectares de reflorestação. Vamos a chegar muito rapidamente para 1 milhão de hectares de eucalipto. Então, o Paraguai também vai ser um ator muito importante. A agricultura está expandindo, a agricultura está diversificando, e ainda temos todo um Paraguai novo por descobrir, que é a região do Chaco. A região do Chaco, que a terra é mais fértil, mas tem menos água. Mas água não é problema. Tem água abaixo, tem água do rio, que estamos trabalhando para levar os canais para o centro do Chaco, e a construção
do corredor bioceânico, porque você tem que lembrar que o Mato Grosso do Sul, que hoje está crescendo quase 30% por ano, se fosse um país, seria o país que mais cresce no mundo. É mais mediterrâneo que Paraguai. Então, a saída para a hidrovia para Mato Grosso é muito importante para o mineral de ferro, e saída para o corredor bioceânico é muito importante para chegar aos mercados da Ásia, para os portos do Chile. E isso acontece somente passando por Paraguai, que estamos nós fazendo a rua bioceânica, com a construção do ponte em Carmelo Peralta e Porto Murtinho. Presidente, já que você mencionou essa integração com o Brasil, eu vou expandir um pouco mais para a gente encerrar o nosso bate-papo. Como você vê a integração latino-americana e o nosso pendente acordo com a União Europeia? O ministro Haddad iria hoje, em nome do Mercosul, ter uma conversa na União Europeia sobre isso. Acabou que ficou aqui no Brasil, como todos vimos nas notícias. O Brasil vai anunciar um conjunto de medidas de equilíbrio fiscal e o ministro ficou aqui para isso. Como você está vendo a integração entre Mercosul e do Mercosul com o resto do mundo? Eu gostaria que seja muito melhor, André. Eu não vou falar o que eu não acho que é certo. Eu acho que o Mercosul é a melhor plataforma que nós temos. Assinamos um acordo a fim do ano passado aqui no Brasil, um acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura. Agora estamos ao final para acordar um acordo entre o Mercosul e os Emirados Árabes Unidos. Se tudo sair bem, vai ser assinado no G20 em Rio de Janeiro após poucos dias. Mas a negociação com a União Europeia, eu acho que não está avançando. Eu sou muito crítico da posição da União Europeia. Eu acho que os países da América Latina é muito grande. Eu vou falar os 4 países fundadores do Mercosul. Eu acho que se Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai têm um acordo forte, ninguém pode ser contra nós. Eu acho que nós somos os maiores produtores de proteína do mundo, e o mundo hoje está visualizando uma crise alimentar que é muito complicada. Se você olha os pronósticos, a projeção do crescimento da população até o ano 2050, a população vai chegar a quase 10 bilhões de pessoas. Significa um incremento de 30%. Mas a demanda por alimento vai crescer 50%. O que significa isso? Mais bocas que alimentar, mas a gente também quer comer mais. E você vê de onde vai sair a produção de alimento. E você vê o que acontece na Ásia. Pode a Ásia produzir alimento para a sua população? Não. Pode a Europa produzir alimento para a sua população? Não. Pode Estados Unidos gerar alimento suficiente para alimentar a sua população? A única região do mundo que tem a capacidade de alimentar sua população, mas alimentar outras populações do mundo, é nossa região. É nossa região. Então, o poder que nós temos em nossas mãos é muito grande e ainda não compreendemos. E eu acho que é falta de diálogo entre o setor público e o setor privado. Temos que unir as forças. E eu gostaria que o Paraguai seja o campeão, que o Paraguai seja o farol que mostra que a união entre o setor privado, o setor público e o país estudos é a única forma de transformar nossos países e liderar o processo mundial. Olha, só para corroborar a sua visão, nós acabamos de chegar de uma missão do Oriente Médio, né? Eu cheguei hoje aqui no Brasil e os 2 temas mais importantes em discussão é food security e transição energética, onde a nossa região, por tudo que você já falou... Já somos líderes em 2. Já somos líderes. Então, estamos prontos com a faca e o queijo na mão para poder entregar aquilo que o mundo precisa. Então, queridos, é prazer estar aqui, ouvindo esse show de visão de mercado, de país, de sociedade, presidente Santiago Penha, que a gente espera poder logo levar vários de vocês novamente ao Paraguai, com apoio do BTG, e onde a gente está muito animado de investir.
Presidente. André, eu não sei se no auditório temos gente das Minas Gerais, mas o Cruzeiro vai jogar a final da Copa Sul-Americana no Paraguai após poucas semanas. Você veio para lá, fale conosco, o ministro vai receber lá, vai conseguir entradas para o estádio, mas para nós vai ser muito importante. E a mensagem, venha para Paraguai. Paraguai está aberto, Paraguai é um país amigo, Paraguai está no processo de integração do mundo e para nós seria muito importante. Uma última mensagem. O Paraguai é quase o único últimos países que mantém relações diplomáticas com Taiwan. E é muito difícil de compreender por que o Paraguai ainda não reconhece China e se reconhece Taiwan. A relação tem 67 anos, uma relação muito profunda. Nós achamos que o modelo de desenvolvimento da Taiwan é um exemplo para o Paraguai. O Taiwan é o maior produtor dos semicondutores do mundo. 75% de todos os semicondutores são produzidos no Taiwan. Então, quando muitos presidentes falam para mim, por que você faz isso? E eu falo para eles, para mim é muito mais importante trabalhar com meu vizinho, que ainda é complicado, que cruzar todo o oceano, chegar para a China, falar um idioma que eu não falo, uma cultura que eu não conheço. Então, eu vou concentrar meu esforço, meu tempo e minha energia para convencer o empresário brasileiro que olhe para o Paraguai. Muito obrigado. Presidente Santiago Penha.